E aí, vamos mergulhar hoje numa das histórias mais intensas da Bíblia, para a gente tentar entender a provisão de Deus por um ângulo bem diferente. A ideia é ver que, mesmo quando tudo parece perdido, pode ter uma solução acontecendo bem ali, sabe? Só que fora da nossa vista. Bom, esse aqui é o nosso mapa para hoje. A gente começa com o teste da obediência de Abraão, que é uau. Depois vamos sentir um pouco da ascensão dolorosa dele. Daí, a gente descobre a tal da provisão oculta. Vamos chegar no ponto-chave, o ponto do sacrifício, e fechar com a bênção amarrada para entender os detalhes disso tudo. Então, vamos lá. A história começa com uma ordem que, olha, é difícil até de imaginar. Deus pede a Abraão para sacrificar o próprio filho, Isaque. É o começo de um teste de fé que vai contra toda e qualquer lógica que a gente conhece. E isso já joga na nossa cara a pergunta principal, né? Obedecer é sempre algo agradável? Porque a história de Abraão mostra que a relação entre obedecer a Deus e o que a gente sente é, na verdade, bem mais complicada. Para a gente sequer começar a entender o que se passava na cabeça de Abraão, a gente tem que partir do mesmo ponto de vista dele. Ele tinha uma convicção fundamental. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não importa se o caminho parece não fazer sentido nenhum ou ser doloroso demais. Agora, vamos tentar imaginar a cena. Abraão subindo aquela montanha. A obediência dele não era algo fácil, não era alegre. Muito pelo contrário, né? Era pura angústia. A fonte que a gente se baseia descreve um coração que estava literalmente sangrando. E o conceito aqui é bem direto, sabe? A obediência, nesse contexto, não é sobre fazer algo porque é gostoso, porque dá prazer. É sobre fazer porque é necessário. É um pilar da fé, ponto. E aí vem uma ideia que é muito forte. Cada passo dado com dor, cada momento de sofrimento em obediência é exatamente esse caminho que está nos aproximando da bênção, da provisão de Deus. É aqui que a história fica ainda mais interessante, ganha uma nova dimensão. A grande metáfora é que, ao mesmo tempo que Abraão estava subindo a montanha, sofrendo, a solução para ele também estava subindo, numa jornada paralela. Olha que imagem poderosa que a fonte nos traz. Pensa só, enquanto Abraão sobe de um lado da montanha, sofrendo, Deus já estava trazendo o carneiro, pelo outro lado, para substituir Isaque. São duas subidas acontecendo ao mesmo tempo, uma de dor, outra de provisão. Essa comparação deixa tudo muito claro, né? A jornada de Abraão subindo em obediência com o coração sangrando indo em direção ao sacrifício. E do outro lado, a jornada da provisão, subindo pela outra encosta preparada por Deus, totalmente invisível para ele, caminhando para ser a solução. A ideia é essa. Mesmo na maior solidão da aprovação, a solução divina já está em movimento. Ok, agora a gente chega no clímax, no ponto mais alto da história. Abraão chega no topo da montanha. Ele se prepara para o ato final de obediência. É um momento de angústia máxima. Isso reforça um ponto que é crucial. A bênção não estava lá embaixo, no começo do caminho, onde era mais fácil. Não, ela estava esperando lá no topo, exatamente no lugar do sacrifício, no ponto de maior dificuldade. E é aí que acontece. Abraão ergue os olhos e ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. É o momento da virada, tirado direto de Gênesis. No exato instante em que ele mais precisava, a provisão que estava escondida finalmente aparece. A solução chega na hora H. Mas não é só sobre a provisão ter aparecido, sabe? Os detalhes de como ela apareceu são super importantes. Eles nos ensinam muito sobre a fé e sobre como as promessas de Deus funcionam. Pensa bem na segurança dessa provisão. Primeiro, estava no lugar certo, no topo da montanha. Segundo, na hora certa, exatamente quando Abraão chegou. E terceiro, estava assegurada, presa pelos chifres, não podia fugir. Isso mostra que não foi um acaso, foi algo intencional, cronometrado e garantido para quem completasse a jornada. Estava ali, guardadinha para ele. Só que aqui tem um alerta importante, né? Obediência pela metade é, na verdade, desobediência. Se Abraão tivesse desistido no meio do caminho, se a dor fosse mais forte e ele voltasse, ele teria perdido tudo. A provisão estava lá no topo, esperando. A perseverança foi a chave de tudo. E isso nos leva a reinterpretar aquela frase famosa, nada me faltará. A promessa aqui não é que não vai faltar tristeza, ou dor, ou dificuldade. Pelo contrário, a ideia é que nada vai faltar. Nem a alegria,
nem a tristeza, nem a dor, nada que faz parte da experiência humana completa. A promessa é que teremos o necessário para atravessar tudo isso. Então, a grande lição é essa. A bênção está lá, amarrada, esperando. Ela é segura, é específica, mas para chegar até ela, é preciso completar a jornada de obediência. Ela não vai escapar, mas a gente precisa continuar andando. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Nesse caminho da obediência, qual voz a gente está ouvindo? É a voz de Deus, como Abraão ouviu? Ou são outras vozes? A do medo, a do nosso próprio desejo, a do coração? Porque saber qual voz seguir é o que nos faz continuar o caminho até o final.